Cordiais saudações, caríssimos internautas que são dia telespectadores. Estamos aqui para mais um episódio do Pegadas Podcast aqui na Pegadas Foto Studio. Sim, estão desde já na companhia de Young Jim Fanautate. Eu mesmo estou aqui com uma figura incontornável aqui no nosso ghetto. Sabem como é que é? Na nossa mesa de debate só senta quem tem relevância e tem algum conteúdo para a nossa comunidade. Sim, hoje vamos debater um bocadinho um conteúdo fora daquilo que é o habitual. Normalmente trazemos músicos e falamos de cultura. Hoje vamos sim falar vamos abordar assim que é um tema diferente daquilo que é o nosso habitual, dizia eu. E nada mais, nada menos dizer-vos que sim, estou com o coach Desidério Chamo na nossa mesa de debate e é uma honra ter-lhe aqui para sim um dia de conversa neste que é o Pegadas Podcast. Welcome. Muito obrigado. Uma honra é para mim mesmo poder estar aqui, onde têm sentado muitos artistas. E eu ser o primeiro praticamente do desporto a sentar aqui, então é de certa forma uma honra, exatamente, ser o primeiro a ser eleito para estar aqui, para falarmos um bocado do Pegadas Podcast e concretamente do desporto. Exatamente. Bem, deixa só começar assim, por que decidiu abraçar a área do desporto, não é? Tipo, vamos lá, ser um coach, não um player, porque eu acho que ainda está numa idade de poder jogar. É assim, eu por acaso joguei futebol por muito tempo quando criança, mas há um dado momento e eu percebi que eu valho mais sendo treinador do que sendo jogador. Okay. Aparentemente eu ainda estou em condições de jogar e tal, mas eu penso que eu valho mais dando os ensinamentos pouco que eu sei, né, para as crianças e tem sido uma valia durante esse todo o tempo. Uma das coisas que fez com que eu abraçasse o treinamento, isto começou quando eu ainda estava no Maputo. Eu jogava para a equipa do bairro e eu via algumas coisas relativas ao comportamento dos meus colegas de equipa. Eu percebi que isto era mesmo um problema de formação, um problema de base. Então eu decidi que queria fazer diferente, que aquelas crianças que vinham nos assistir deveriam ser talvez jogadores um pouco diferentes em termos de comportamento, a maneira de encarar o jogo, porque acima de tudo para ser um bom jogador é preciso ter disciplina. Eu sempre dou este exemplo às minhas crianças. Neymar, grande jogador que não tem nenhuma bola de ouro. Quaresma, grande jogador que foi, não sei se ainda joga o Quaresma, mas também não tem nenhuma bola de ouro. Entretanto temos astros como o Ronaldo, como o Messi, que praticamente durante 15 anos eles monopolizaram a cena das exatamente. bolas, e é tudo por questões de comportamento, não é porque de facto aqueles gajos eram os únicos bons jogadores na altura, está a perceber, né? Então é questão de comportamento. Então, eu decidi abraçar o treinamento, decidi fazer desses meninos com os quais estou trabalhando agora aqui em Arinos, com quem eu trabalhei no Maputo também, fazer deles jogadores um pouco diferentes, crianças um pouco diferentes. E foi assim como começou e tem sido sempre um privilégio para mim trabalhar com essas crianças, tem sido um aprendizado a cada dia que passa, eu sempre aprendo alguma coisa nova, esses miúdos. Ok, nice. Agora, eu ainda ia lhe fazer uma questão, talvez para aprofundar um bocadinho sobre a cena de abraçar o futebol e não como jogador, mas sim como coach. Agora, eu gostava de entender uma cena. Por que tu decidiste, por exemplo, abandonar a cena do hip hop, estás a ver? Abandonar a cena do hip hop e abraçar o futebol, aliás, sim, futebol, mas não como jogador, como é que é? Coach, não assim como player, porque no hip hop tu estavas no ativo, não estavas lá como um manager de um grupo e tal, e estás atualmente no futebol como, entre aspas, um manager dos miúdos. Por que tu decidiste tomar essa posição? Bom, na verdade foi muito complicado para mim parar de rapar. Eu gosto muito de rap, até hoje eu fico na minha casa, rabisco algumas coisinhas, né? E foi um pouco complicado, mas a dinâmica da própria vida acabou me colocando nesta situação. Eu, quando me mudo da cidade de Inhambane para Maputo para estudar, para fazer o meu curso, eu era um indivíduo quase sempre busy, mano, sempre busy.
saía de casa por ali 5 horas e voltava para aí 18 horas na formação. E depois veio a questão do estágio, então eu praticamente não tinha lá muito tempo. Depois do estágio comecei a trabalhar e eu praticamente fui uma espécie de o primeiro funcionário da empresa onde eu fui trabalhar, andava muito ocupado. E rap é uma cena que nos ocupa, maninho, percebes? Tu precisas estar muito deep, tu não podes pestanejar, tens que estar sempre a acompanhar a evolução, as tendências, exatamente. Então, tens que sempre estar no ativo. Exatamente, se tu ficas uma semana sem ir ao estúdio, nem que seja para ir sentar, acabas ficando ultrapassado, entende? Então, são essas cenas que acabaram de uma ou de outra forma ditando para que eu quando dei por mim, eu já não estava a escrever, entende? Okay. Eu mesmo assustei, eu já não estava a escrever. Em Arima era o sítio que eu mais rapava quando voltava de férias, mas de novo foi tipo eu voltar de férias cá e não chegar aqui gravar, e a chegar aqui estar busy, ver jornal da noite, estar busy, estás a perceber? Então, tipo, já estavas a ter outras agendas. Exatamente, estava a começar a ter outras agendas de uma ou de outra forma acabei aos poucos me afastando. Eu me afasto não para não para o futebol como tal. Eu me afasto mesmo por causa da profissão. Ser jornalista, ser rapper às vezes era um pouco complicado. Eu me afasto por causa da profissão e porque eu tinha grandes desafios no meu job. Eu era tipo, depois do meu boss, dono da empresa, eu era o segundo gajo ali, entende? Então eu que tinha que pensar tudo, tinha que supervisionar todo o gajo que jogava ali. Então eu me afasto mesmo por causa do job, fico maninho bis com o job. Mas depois de um tempo, já na faculdade e tal, a trabalhar, a estudar e também a jogar um bocadinho aos finais de semana, e teve essa cena de querer ajudar as crianças, fui descortinando um tempinho e comecei a dar treinamento. E quando dei por mim, eu já estou mesmo deep na cena, porque a cena de treinamento, como o hip hop é uma droga, tu quando das por ti já estás dentro da cena e depois é preciso investigar muito. Eu que não tenho formação como tal em treinamento, já tinha que ter feito no ano passado, mas não deu. Então um gajo tem que estar toda hora a investigar, tem que estar toda hora a ver os jogos, tem que estar toda hora a seguir treinadores para ver quais são as tendências, como é que se joga agora, entende? E isto tudo, de certa forma, acabou me desligando de muitas coisas que eu gostava, mas ir para o futebol foi quase retornar às origens, porque eu, como disse, desde criança sempre joguei futebol. Aliás, toda criança, mesmo Zé jogou futebol. Ok. Não, já dá para entender. Agora, uma questão, uma curiosidade, né? No ano passado, se a memória não me leva ao erro, tu estiveste como adjunto treinador de um clube que esteve... Não, antepassado. Antepassado, exato, em 2023. Sim. Tu estiveste como adjunto treinador num clube que estava provincial, segunda divisão, e representava Inharim praticamente, aquela cena, estás a ver? E por que tu não voltaste e continuaste na cena de treinar ou a mesma equipe ou uma outra equipe de adultos e preferiste pegar assim que é crianças e não gajos que estão a correr ou no recreativo ou então no provincial? Olha, é assim, provincial é uma questão de oportunidades. Não tive, vamos lá, uma proposta para trabalhar com uma equipa de provincial. Recreativo é uma questão de pensar, porque é que um gajo que já esteve no provincial depois de dar treinos no recreativo? Eu acho que é regredir, entende? E é por isso que eu não estou a pegar nenhuma equipa do recreativo, em parte. Por outro lado, é a forma como o próprio recreativo acontece. Essa limitação de só trabalhar com os jogadores de Inharim é terrível, mano. É terrível. Então aqui, desculpa, gostaria de entender um pouco não é? Essa cena. Aqui no nosso recreativo, quer dizer que só e somente só pode jogar gajos que são naturais, residentes ou residentes aqui. Exatamente. Este ano parece que há um pouco de abertura, aceita-se mais 5 pessoas, parece de fora, mas em 2023, quando eu comecei a abraçar o desporto aqui em Inharim, em 2024, a cena não era essa, tipo, tu ou és de Inharim, tipo natural de Inharim, podes viver na Machis, mas sendo nativo de Inharim pode jogar.
Ou tu Ok. vives em Nharim. Agora, se tu nasceste em Zaval, vives em Zaval, esquece, mano. Certo, Não tens tem, como jogar. yeah, não tens como Então, jogar. praticamente era uma espécie de... Um campeonato interno. Yeah, um campeonato, interno. onde, Eu penso que isso nos fecharmos dentro da caixa, não nos dá espaço para evoluir. É assim, por exemplo, eu tenho um clube e tenho condições de contratar jogadores. Não podes. Não podia. Exatamente, é isso, não Ok, podes. ok, Então, ok. por um lado. E depois, eu sempre defendi que quando tu pegas um atleta, criança, começas a trabalhar com ele, essa criança obedece cegamente, conhece melhor a tua filosofia, a tua forma de trabalhar, dificilmente essa criança vai te faltar com respeito, como temos visto por aqui. Eu comentava há alguns dias com os bradas que temos miúdos, tipo jovens, não é? Uhum. Com um potencial maning nice no futebol, mas carecem de educação desportiva, sabes? Exatamente, exatamente. Estão ocos mesmo, não pensam que desporto é uma cena que estão a desenvolver em equipe, pensam que Ele sozinho pode resolver. Exatamente, então. é uma pena, sabes? Eu tenho sempre dito, é uma pena e os putos não vão avançar por causa dessa cena. E é aquilo que eu estava a dizer no início, tipo, no Maputo eu tentei abraçar as crianças porque queria fazer delas diferentes. Okay. E a mesma coisa aqui em Nharim. Eu trabalhei com o Mar Azul em 2023 e eu via isso, mano. Eu via, tu marcavas uma hora de coisa de concentração, os jogadores chegavam a hora dele, você chegava na concentração, está a falar, ele está a mexer no telefone, entende? É hora de equipar, ele está na brincadeira dele. Mas esses jogadores já... Exatamente, jogador adulto. Agora no tempo de provincial. Exatamente, Okay. exatamente. E provincial, é semi-profissional. Não, aquela cena era uma espécie de bro, esse é desidério. Sim, tipo, depois as pessoas olham para a minha estatura, pensam que nós somos da mesma faixa etária. Então, por exemplo, na ADN, com as crianças com que eu tenho trabalhado, as crianças sabem, não pode levar o telefone para o campo, só pode levar o telefone quando nós estamos a viajar, aí não tem como, tem que levar o telefone, porque tem que manter contato com o familiar e tal. Mas não pode levar o telefone para o campo, porque o telefone é uma distração. A criança, se vai para o campo, o foco é o treino ou é o jogo, por um lado. Por outro lado, aqui nós não temos um campo específico nosso, né? Tipo da ADN, seguro, onde você pode chegar, guardar teus pertences e tá seguro, tá no teu cacifo e tal, tem sua chave. Não temos. O campo que nós usamos entre aspas, é o estádio. Legal. Então, se tu levas os teus pertences mais valiosos para ali, corres risco de os perder. Então, essas distrações aconteciam muito com os mais velhos. E eu estou a tentar eliminar. Estar no Mar Azul foi uma espécie de aprender para ver o que é que eu devo evitar com as crianças. Muito bem. Grande explanação. Agora, qual a avaliação que tu fazes? Eu gostava que tu fizesses, como é que é? Uma pequena radiografia, né? Primeiro, do recreativo, eu sei que não estás aqui para falar disso, mas tu tens estado lá e tens visto quase todos os jogos que lá acontecem. Depois voltaremos a falar do futebol infantil, que é a cena que estás a fazer. Mas eu gostaria primeiro de entender de ti, qual é a avaliação que tu fazes para o nosso desporto, não é? Partindo, a estrutura toda, percebe? Eu sei que tu estás sempre lá e consegues ter uma pequena avaliação, noção das cenas, percebe? Partindo daquela cena do pessoal da arbitragem, a estrutura toda, percebe? Até o próprio banco, os próprios adeptos, percebe? Eu gostava que tu deixasses um comentário em relação ao futebol no seu todo, não apenas nos games. Eu já participei de recreativo em outros cantos deste país, já participei de recreativo no Maputo, especificamente em Marraquém. E sem querer fazer uma comparação, porque Maputo é outra coisa, Maputo é Maputo, Nharim é Nharim. Eu penso que nós estamos um pouco atrás e às vezes nós damos um passo para frente, depois damos 2 passos para trás. Por exemplo, a arbitragem especificamente. Desculpa, vamos só continuar. Ok? Podemos continuar. Sim. A arbitragem especificamente, estamos muito atrás. Tivemos agora a formação de árbitros, mas o que nós vemos ali no campo é triste, é triste. Eu vejo os árbitros a quererem ser mais protagonistas em relação aos próprios homens de espetáculo, que são os desportistas. Adeptos, nós não temos quase adeptos no campo. As pessoas que vão para o campo são as pessoas que estão diretamente relacionadas ao próprio jogo. Ou são atletas, ou são pessoas da estrutura das equipas.
Então nós temos que melhorar um bocadinho essa questão. Talvez nós temos que olhar a estrutura, a forma como nós admitimos as pessoas para entrar para o estádio. Há certos jogos, sinceramente, que nós não devemos cobrar, porque é um jogo por si só, o jogo não chama muito o público, está a perceber, né? O jogo na nossa linguagem não vende. Não vende, exatamente, é um jogo que não vende. Então há jogos que não deveriam ser cobrados e há jogos que o preço também deveria ser um pouco mais alto. Estás a ver um oratório 9 de maio, esse é um jogo que vende. Um oratório Amigos, Amigos 9 de maio, são jogos que vendem, está a perceber, né? Mas as pessoas já estão cansadas. Mas ok, vamos voltar à nossa questão. Ainda não fizeste a avaliação que eu quero ver em relação ao futebol, ao recreativo, não é? Nosso recreativo não está bom. Ok. Não está bom em termos de própria organização. A partir do momento que tu tens um recreativo a acontecer só e só num único campo, isso já é um erro. Está a perceber, né? Ok. As equipas têm seus campos. Por que não podem receber jogos? Ok. Isso já é um erro, meu irmão. Está a perceber, né? E a própria. Como é que é? Eu quero saber. Esse erro surge de quem? Da associação? A associação, de certa forma, acaba protelando isso. Tipo, acaba dando aso a que isso acontece. A partir do momento que aceita que uma equipa da zona do interior venha à vila jogar e não admite que uma equipa daqui da vila vá ao interior jogar e depois começam a evocar questões de custos, quer dizer, aí tem da sorte que sai de Macupulana para aqui não tem custos, tem que vir todo final de semana. Imagine se tivesse também que receber jogos lá, estaria a economizar um bocadinho. Aquele final de semana que não vem está a economizar. Então, é preciso aqui que não haja um protecionismo às equipas da vila. O que há aqui é um protecionismo autêntico às equipas da vila. Eu já disse muitas vezes, a forma como o recreativo está estruturado ou acontece, não existe possibilidade de uma equipa das localidades, das zonas um pouco mais recônditas poder ganhar recreativo. Não é impossível. Por quê? Tem que pagar chapa para os jogadores, para aqui. E não vai conseguir pagar chapa para os jogadores, seus melhores jogadores, sempre. Está a perceber, né? Então, eu acho que isto também, de certa forma, acaba retraindo. É só ver que este ano temos, acho que 7 equipas no recreativo. Já tivemos 12. 12, sim. Está a perceber, né? Já tivemos 12, já tivemos 8, já tivemos 14 equipas nesse recreativo aqui. Não, recordo, isso foi em 2022, 2023. Sim, já tivemos Belenenses. Onde é que está Belenenses? Já tivemos Belenenses de Xangola, já tivemos Canhanga de Mafassana, já tivemos Furarede, que agora é Tenta Sorte. Sim. E todas eram exatamente. E as equipas. Tipo, havia conexão, percebe? E... Mambinha saía daqui para jogar no campo de Macupulano. Sim. Está a perceber, né? Nhancondo saía daqui para jogar no campo de Belenense em Xangola. Xangola vinha para aqui, ia para o campo de Pedroane, lá em Nhantu. Mas ok, agora, outra cena. Uma coisa que eu gostava que tu talvez pudesses dar o seu ponto de vista. O que é que está a falhar, não é? Para o futebol não ter adeptos? É assim, a organização. Essa organização deve partir da associação, okay. Né? São eles que organizam o campeonato. A associação não pode ser um grupo de pessoas que chega lá e diz: olha, a vossa opinião, vocês, clubes. Mano, qualquer clube quer ganhar. Obviamente que vai sempre puxar a sardinha, a brasa para a sua sardinha, está a perceber, né? Eu já estive muitas vezes nas reuniões da associação com os clubes. Cada um está a defender ali. Ninguém está a defender a verdade. A associação tem que se colocar na posição de imparcial, tomar decisões, organizar, atendendo considerando que ela é organizadora. Não chegar aqui, sim, claramente, ouvir a opinião dos clubes, mas não decidir unicamente de acordo com a opinião dos clubes. Porque o que vai acontecer é que nós temos equipas aqui que têm alguns membros das equipas que estão na associação. Essas pessoas têm o poder de manietar a associação. Está a perceber? Isso está mais que claro. As pessoas sabem quem são essas equipas. Existem equipas que têm membros na associação ou que têm relações de amizade com pessoas da associação. Está a perceber? Né? E essas pessoas acabam manietando a associação a seu favor. Está a perceber? Tá. Sim. Agora, deixa só, talvez tentar falar isso de uma forma resumida. A avaliação que fazes em relação ao futebol infantil, que é a cena que mais estás, como é que é? Ligado a ela e tal, sim. A avaliação que eu faço, atendendo considerando que são crianças e estamos a começar agora, é positiva.
nós temos um movimento do futebol infantil muito grande. Estamos com 8 equipas agora, no ano passado eram 10, mas o que acontece é que o futebol infantil depende muito do treinador, da pessoa que está a trabalhar com a equipe. Pois. Então, nós perdemos tal, porque o treinador terminou os estudos, teve que regressar para casa. Perdemos Chilengue, porque o treinador também, acho que viajou ou algo do gênero. Perdemos, deixa esclarecer que perdemos tal e surgiu Luz de Sol. Perdemos aquela equipa de lá do Velho Silvino, o Kula, né? Também porque o treinador viajou, né? Mas surgiu o Mar Azul, entrou o Mar Azul, surgiu Luz de Sol. Conseguimos pelo menos manter 8 equipas para o campeonato que vai arrancar dentro em breve, mas primeiro vai começar. Ok, desculpa. Vocês nessa cena de futebol infantil, como é que é? Vocês têm um backup, tipo um financiamento? Eu quero perceber, como é que vocês funcionam, né? Se é mesmo pocket money ou vocês têm algum financiamento? Futebol é uma cena que consegue angariar fundos e tal, então vocês têm algum financiamento externo ou interno? Não, eu por acaso tenho lutado muito com uma empresa de apostas para ver se consegue financiar, mas o problema é que as empresas de apostas elas não podem financiar competições de menores de idade, né? É a deontologia deles, né? Então eles não podem, então tem sido um desafio por causa disso. Mas nós agora funcionamos, brada, vamos para o campeonato, quando é que vai ser a contribuição e depois como é que vai ser a questão de premiação. É assim como funciona. Okay. Não há quem que mete dinheiro aqui de fora, okay. Não há, é mesmo, somos mesmo nós a metermos o dinheiro. Muito bem, é um desafio. Muito, dos grandes. Atendendo, considerando que aquilo é o garanto do futuro do futebol em Nharim. Por exemplo, nós vamos ao Provincial, em princípio vamos ao Provincial, temos ganho o campeonato no ano passado, vamos representar o distrito. E até agora nós não temos apoio de ninguém, a perceber, né? Mas ok, ainda bem que tu estás a falar de apoio. Produção, algum problema? Já se virou. Ok. Ok, não, eu estou a rir a cena de vocês quererem arriscar ir à Provincial sem fundos. Man, onde sobreviver? Vocês... nós sobrevivemos no Maputo, mano. Uma semana no Maputo, sem apoio. Sobrevivemos. Sabes como é que é a vida de Maputo, mano? Nós levamos 60 crianças a Maputo, ficamos uma semana, uma equipa a jogar na Baixa, outra equipa a jogar na Matola, outra equipa a jogar em Tchumene. E sobrevivemos. Transporte, não sei o que. Sobrevivemos. Sobrevivemos. Então, logística. Então, vamos sobreviver. Eu acredito que vamos sobreviver, mas também porque o primeiro comunicado da Associação Provincial de Futebol era que a logística era da responsabilidade da associação. Então vamos ver, porque parece que eles querem reconfigurar a competição. Não sei o que isso significa, né? Mas vai haver uma reunião em breve para se falar disso. Mas nós mantemos-nos firmes, queremos ir à Provincial, queremos ir para ganhar. Como eu sempre digo, nós somos os melhores da província de Inhambane. Não existe uma outra equipa que nos assuste aqui. Okay. Nós vencemos uma das mais antigas e melhores escolas de formação, que é o Canarinhos de Mulher. Então, nós fizemos um estágio no Maputo interessante, não tivemos nenhuma derrota. Então, isso já é um bom sinal. Então, naquele time da nossa infância, tipo, eles só jogaram em Inhambane já eram... Exatamente. Agora, uma outra cena que eu gostava de entender, eu fiquei sabendo que tu estás numa associação ADN, Associação Desportiva Inhamiba. Por que essa não é a Associação Desportiva Inhamiba, não em Nharimpa? Talvez vocês vão ter algum budget. Não, mas tipo, tu estás ali já com o nome que representa como é que é o distrito, né? A Associação Desportiva de Nharim, em vez de Associação Desportiva de Nhamiba. Nhamiba é um bairro, por exemplo, eu vivo por acaso em Nhamiba. E eu não vivo em Nhamiba. Sim, então... O presidente não vive em Nhamiba, o vice-presidente não vive em Nhamiba.
o secretário-geral do clube também não vive em Agora, o que é Nhamiba. que deu-vos para escolher o meu bairro? Acho que é um bairro que representa a marcha do progresso. Marinho, mas é assim, eu vou tentar explicar, mas não sou a pessoa mais indicada para explicar. Não, se tu não tens como explicar tudo bem, ainda podemos Eu convidar o presidente a pessoa mais e indicada ele mesmo é o vice-presidente. Ele pode falar talvez mais em relação ao clube, não é? Exatamente. Não assim, tipo a equipe de futebol que tu estás a treinar. Tudo Não bem. sou a pessoa mais indicada, Tudo bem. mas o que eu sei é que havia uma necessidade de se criar uma associação, e quando primeiro pensou-se em criar uma associação desportiva de Inharime, mas era uma coisa muito grande. Tá a perceber, né? Era uma coisa muito grande para aquilo que as pessoas estavam a pensar, e depois alguém disse, olha, de repente nós chegamos muitas pessoas aqui, querem remeter mão aí e a coisa não andar. Então por que não pensar uma coisa um pouco mais pequena, mais comprimida, e depois... Tipo que só envolve as pessoas que residem aqui Exatamente. Então ok. depois pensou-se, mas o quê? Então disse, nós trabalhamos aonde? Em Nhamiba. Como sabes, o início da ADN é o handball, e o handball funciona no salão de jogos, e o salão de jogos está em Nhamiba. Okay. Então, foi ali que se pensou a Associação Desportiva em Nhamiba. Essa é a explicação que eu tive. Muito bem. Yeah. Agora, tu, por exemplo, neste momento estás a treinar assim que é, crianças que estão em uma fase de avançar para, por exemplo, jogos escolares, né? Que é a Exato. cena que na nossa fase, nós como crianças, era um sonho estar lá, por ser Exato, selecionado. Me recordo, era o coach Chico. Uhum. Chico te convocar para a seleção, era uma cena tipo, man, era uma honra. Agora, resta-me saber, as tuas crianças são aquelas que vão representar o distrito também, certo? Não sei, eu particularmente quando trabalho, não trabalho a olhar para jogos escolares, mano. Eu trabalho a olhar para aquilo que são os compromissos que o meu clube tem. Nós temos as nossas competições, que nós estamos comprometidos com elas. Taça 16 de junho, temos o campeonato distrital de futebol infantil e depois temos agora o provincial. Esse é o nosso foco. Jogos escolares é assunto da Direção-Geral da Educação, é assunto das escolas, é assunto dos professores de educação física. Ok, Agora, mas ok, só por curiosidade, se por exemplo as entidades que respondem por essa cena dizem, olha, Desidério, a tua equipe, porque os putos todos que estão na tua seleção são alunos. e Então, são os melhores do distrito. Não? Então, essa é uma condição para estar na ADN, ser o melhor. pedimos, ou sim, acho que a expressão certa seria essa, pedimos para que tu leves a seleção, continuas a treinar e olhando para a cena do jogo escolar, tipo, a tua seleção é a seleção que vai representar o distrito. Tu estarias em condições de ceder às crianças. Aliás, levar as crianças, não ceder, levar as crianças. Tu como treinador e quem vai levar as crianças como Olha, melhor conhece. essa seria uma das primeiras condições para aquelas crianças irem para jogos escolares. Eu estar com as crianças. Porque as crianças conhecem a mim, trabalham comigo e têm a minha filosofia. Uma das coisas que eu não quero é a minha criança de repente sair e trabalhar com outro treinador, depois voltar, joga de uma forma um pouco diferente. Não. Então, não me diga que tu estás a dizer os putos, aqui não basem para essa cena. Não é dizer não basem para essa cena. Não é dizer não basem para essa cena. A verdade é que aquelas crianças nem estão empolgadas nos jogos escolares. Okay. Não estão. Eu me recordo de uma criança ter dito, ir aos jogos escolares, mano, fazer o quê? Se eu já piso os melhores palcos deste país estando na ADN, porque Okay. antigamente o nosso maior sonho era para os jogos escolares porque era a única vamos lá, tubo de escape para ir para fora. Mas agora não, esses putos estiveram num dos melhores palcos desse país, estiveram no complexo do Black Bulls. Então, qual vai ser a motivação para ir para o jogo escolar? Essa é a questão. A Direção-Geral da Educação tem que trabalhar ali. Tipo, qual é que vai ser a motivação para levar crianças da ADN para ir para os jogos escolares? Não adianta dizer vamos para os jogos escolares e vamos para a cidade de Inhambane. Foram 2 vezes no ano passado. A cidade de Inhambane não é novidade para eles. Então, existe uma série de condições que nós teremos que sentar e conversar sobre essas condições. Se cumprirem, se aceitarem, não tem problema. Eu levo as crianças e vamos para lá. E é para ganhar. Agora, há uma outra cena que eu gostava de saber. Ficamos sabendo nós que vocês estiveram, até tu falaste aqui, Sim. que estiveram no Maputo, sei lá, viagem. A primeira coisa que eu gostava de saber é como é que foi a viagem, mas antes, como é que foi o processo de organização? Tipo, vamos lá tentar fazer
um resumo. Eu acho que poderíamos ter uma hora só para explicar a cena da viagem. Não é? O processo de organização e da estadia, volta. Mas de uma forma assim um pouco resumida. Não, é assim, como tem sido de praxe nas nossas deslocações, nós convidamos os encarregados, explicamos que temos programa de viajar para sítio X, por tempo X ou Y, e nós conversamos com eles no sentido de nos ajudarem com os custos, né? Foi isso que aconteceu, reunimos com os encarregados, discutimos os valores, eles concordaram com os valores, e depois começamos o processo de coleta, depois procurar as equipas com as quais nós íamos jogar, procurar local de alojamento, aí que foi o stress. Local de alojamento de Maputo, aí que foi um grande stress, porque nós esperávamos alojar-nos em instituições do Estado, internatos por ali, mas não foi fácil, não foi possível, porque nós tínhamos que entrar através das instâncias governamentais, no caso, vertente em Areme, que é a Direção-Geral da Educação, mas a Direção-Geral da Educação não tinha poder sobre isso porque nós estávamos a ser de uma província para outra. Então o assunto tinha que passar para a Direção Provincial. A Direção Provincial é que tinha que contactar a Direção Provincial de Maputo, que era onde nós queríamos nos alojar. Eu não sei o que aconteceu, mas a resposta que nos foi dada à última da hora é que a direção provincial parece que disse que o assunto era de clube, que o assunto deles são jogos escolares. E é isto que depois cria um pequeno stress, exatamente. Choque, porque quando diz a direção provincial, não a direção de educação, a direção provincial, a direção sempre esteve apta para nos ajudar, mas não era da sua alçada. Quando a direção provincial diz que o estágio no Maputo é de um clube, não trata assuntos de clube, mas sim de jogos escolares. A pergunta que se coloca é: quer ir para os jogos escolares com que crianças? Pois. Porque são estas crianças que estão a fazer um estágio competitivo que depois podem alimentar as seleções provinciais. Aliás, em Nampula, Inhambane esteve representado por ADN. Foram 9 meninas, 9 rapazes, está a perceber, né? Então, hoje estamos a dizer essa direção provincial, assim, que é, desculpa, que não pode nos ajudar. Não estávamos a pedir dinheiro, amigo. Não estávamos a pedir dinheiro. Queríamos que intermediasse com a direção provincial. Não podia ajudar simplesmente porque nós somos um clube. Está a perceber, né? Tivemos esse stress. Mas, nós somos obstinados, estávamos focados em fazer o estágio. Alugamos um espaço, ficamos com as crianças lá durante uma semana. Se têm condições melhores que aquelas que nós teríamos no internato, não. Mas as crianças estão cientes que isto aqui não é Real Madrid, não é Barcelona. Era uma fase tipo, um estágio diferente. Exatamente. Há luxos que, bro, às vezes não representam nada. Não sei. Exatamente. A verdade é que as crianças dormiam bem, comiam o suficiente para poderem jogar. Passearam, conheceram a cidade de Maputo, algumas foram pela primeira vez e voltaram todos felizes. Estão a postar sempre no Facebook. Estão todos felizes. Com ou sem a ajuda da direção provincial de educação. Muito bem. Ok. Agora, em termos de resultados, também foram ótimos. A avaliação é positiva. O futebol, por exemplo, foi uma espécie de clean sheet. Nós não perdemos nenhum jogo. Tivemos uma vitória e 2 empates. O handball também esteve muito bem. Como sempre, é a nossa bandeira, mas eu sou a pessoa não sou a pessoa indicada para falar do handball. O basquete também esteve bem, atendendo, considerando os desafios que tem, porque o basquete é um projeto novo, né? Tem muitos desafios, começando pelo próprio distrito, que não temos infraestruturas, por ali, depois material, essas coisinhas todas. Nós acreditamos que aqueles resultados ali, para nós, não são assim desastrosos, né? Por ali, o estágio foi... Não, também, olhando para o basquete, eu me recordo uma vez viajamos para o Moinho, foi fomos vaiados praticamente. Um desnível terrível. Sim. Eu não sei o que está a acontecer com o basquete, mas não estão assim, eu penso que o distrito tem que ter um plano com o desporto. Dizer, olha, daqui a 5 anos nós queremos isto com o futebol, isto com o basquete, isto com o handball. São as 3 modalidades mais, vamos lá, que nós somos fortes nela. Nós também somos bons de salto à corda, atletismo nem tanto. Então, essas modalidades que nós somos vistosos nelas, o governo tem que se posicionar, dizer o que é que quer com essas modalidades e dar o acompanhamento.
Pois é. Agora, talvez uma última questão, aqui sabes, o papo nunca tem um tempo, Yeah. tipo, o papo sempre flui, percebe? Agora, gostava de saber, uma questão que talvez para mim é importante. Tu ficaste em algum momento selecionador distrital de futebol. Me recordo, eu fiz algumas viagens convosco. Aliás, eu acompanho o futebol daqui desde quando era criança. Eu fiz algumas viagens convosco quando Mar Azul e também quando seleção. Tu como selecionador distrital, fizemos algumas viagens. Agora, de lá para cá, não conseguimos ver mais nenhum jogo, mais nenhuma viagem. E eu acho que isso preocupa não só a mim, como um apreciador, né? Da cena. Dizia, essa cena preocupa a mim como um apreciador, né? Da própria modalidade, mas também preocupa as pessoas que seguem o desporto a nível do distrito. O que é que está a acontecer? Por que é que já não temos jogos? Tu como selecionador distrital. Não temos jogos porque os jogos não são marcados e quem marca os jogos é a associação, através do presidente. Ok. A onda de momento cortou-se esta relação minha com o presidente para começar, Ok. cortou-se, interrompeu-se esta relação e depois, por escada, a seleção também acabou descarrilando. Não há jogo exatamente por causa disso. Entende? Mas é uma questão pertinente. Tu ainda és selecionador distrital? Não sou e não mais voltarei a ser. Foi expulso. Foi expulso da seleção. Bro, é complicado me expulsar. Eu sou dos treinadores com melhores resultados aqui, mano. Ok. É complicado me expulsar. Me expulsar com que base? Não há Ok. base. Eu fiz 3 jogos, ganhei 2 e empatei 1. Já perceberam, né? Marquei mais gols do que sofri. Não existe outro treinador que já conseguiu fazer algo do gênero aqui. Então, com que base já me expulsar? Eu simplesmente decidi me afastar quando me apercebi que... primeiro não havia programa da própria seleção. Eu não- Mas tu já eras selecionador, tu podias fazer o programa. Não basta, não depende só de mim. Mano, achas que cheguei quando é que faz programa de jogo dos mapas? Não. Então, tu automaticamente demitiste. Sim. Eu decidi me afastar porque, mano, aquela cena não tinha pernas para andar. Ok. Eu tinha que levar minhas botas para emprestar ao atleta. Ok. Está a perceber, né? Yeah. Eu perdi 2 bolas das minhas crianças porque nem material tínhamos lá. Bolas, eu pedia bolas. Uma vez Mas até ok, mandei uma questão mensagem. curiosa. Tu estiveste lá com o convite de quem? As equipas indicaram. Eu nem estava, houve uma reunião e as equipas indicaram, depois essa informação chegou a mim através do presidente, que Ok. eu passaria a ser o selecionador. E depois comecei a trabalhar com a seleção, mas era aquilo de esporadicamente há um jogo, esporadicamente há um jogo. Eu não sabia este ano qual é o plano, vamos para o provincial ou não. E depois veio a seleção sub-19, pronto. Ok. O foco foi a seleção sub-19 e deixamos a seleção principal para trás. Então, mano, eu acabei vendo que não posso estar num barco que praticamente não tem remos para remar. Está numa maré, está a perceber, né? Vai onde Sim, onde vento o vento leva. Então, Ok. acabei achando melhor me distanciando da seleção e não estou interessado em voltar para a seleção. Não estou interessado em abraçar nenhuma seleção aqui em Arim, enquanto a direção da associação for esta. Porque Mas não ok, concordo com muita espera. coisa que acontece Eu lá. gostava de entender, quando dizes não gostava de voltar, não gostavas assim que é, Sim. de voltar a se envolver Sim. na cena do desporto distrital enquanto a direção for essa. Tu tens algum problema com a direção? Não concordo com a forma como a associação trabalha. Está a perceber, né? A associação no seu todo, ou algumas pessoas inseridas na associação? Acaba sendo a associação no seu todo, porque a associação no seu todo quem são? Eu acho que é um conjunto de... Mas quem são essas pessoas que estão na associação? Na verdade eu não conheço todas, né? Eu só conheço 2 pessoas agora. O presidente e o vice-presidente. Ok. Há um tempinho, no início, quando começaram, era tudo maravilha, mas nos venderam coisa, como é que se diz, pá? Nos venderam, esqueci a expressão, mas a verdade é que venderam-nos promessas que não estavam em condições de as cumprir, tá a perceber, né? O campeonato continua a ser o mesmo, a forma de pensar, a forma de agir continua a ser a mesma, então
mano, por que eu tenho que estar nisto? Mas a tua relação com... Eu recordo que tu fazias parte do novo corpo. Exatamente, exatamente. Agora, Eu me afastei porque não concordava com a forma como as coisas estavam a andar. Só para teres uma ideia, eu, em 2023, acho que foi 2023 que tomou-se a posse, eu desenhei um projeto de futebol, de futebol de formação, em que envolvia todas as localidades, todas mesmo, as 5 localidades. Ok. Estava bem desenhado aquilo. E eu disse, pode-se fazer passo-copo para também para o campeonato recreativo. Dei datas, prazos, como é que ia funcionar, e depois ainda deixei lá atrás possíveis patrocinadores. Levaram o projeto, deixaram na gaveta. Não, bro, Não andou. eu acho que... Não andou. essa cena, talvez, no meu entender, né, tenha sido motivada por falta de fundos, estás a ver? Mas ok... Falta de fundo. Amigo, eu estou a dizer que eu fiz o projeto. Atrás do projeto, na última página, tinha as empresas ou instituições que poderiam ajudar. Algumas eu até disse, diga que vem da minha parte, porque são pessoas que eu conheço pessoalmente. Mas tudo bem, por que tu não levas o mesmo projeto e colocas na tua cena de ADN? Mas está a ver a ADN está a voar, mano. A ADN está a voar. Uma das coisas que faz com que a ADN não tenha financiamento agora, por exemplo, é a sua legalização. Nós estamos no processo de legalização. Ninguém vai transferir dinheiro para mim. Por exemplo, vamos lá, vamos supor o Joga Bet quer patrocinar em 50 mil meticais, transferir 50 mil meticais para Desider. Qual é a justificação que Vasco Jafar vai ter lá no clube? Aliás, lá na empresa. Transferir o dinheiro para singular. Então, a questão de legalização do próprio clube, de certa forma, acaba sendo um entrave. E nós estamos a correr com isso. Não é fácil, porque também acarreta custos. Nós temos que viabilizar as atividades do clube, ainda temos que conseguir também ter um dinheiro para o processo de legalização. Está numa fase avançada, já estamos ali quase para publicar os estatutos no BR. Sim, estamos a avançar. Sim. Então, é por ali. Eu quis ajudar, mas as pessoas perceberam-me mal e muitas vezes tentaram me combater. Aliás, agora, um grande problema há algumas cenas que eu quero te fazer aqui. Algumas questões. Podemos fazer um carta ali, pá? Por favor. Sinceramente falando, uma palavra, só uma. Desporto no distrito de Nharim, vivo ou morto? Está moribundo. Não está vivo nem morto. Não está assim tão vivo, mas também não está morto. Okay. Eu acho que está em coma. Ok. Outra questão. Mar Azul, aliás, não Mar Azul, 9 de Maio ou Amigos? O quê? Escolhe uma seleção. É terrível. 9 de Maio ou Amigos? E depois você é de Amigos? Não, fazer essa questão. Não, eu sou um comunicador. 9 de Maio é que você é de Amigos. Olha, 9 de Maio. 9 de Maio pratica o melhor futebol aqui. Ok. Não há dúvida. É assim, eu preferia 9 de Maio. As questões são mesmo para uma escolha sem justificação. Ok. Miló ou Chico Tonal? Ei. É assim, Chico tem ciência. Não, escolhe uma pessoa. Chico. Ok. Paulão ou Nando? Paulão. Ok. Sempre Paulão. Sim. Ok. Outra questão. Vamos a... Não, eu só quero saber. Essas questões são terríveis, pô. Não me leva mal, Nando. Foste meu capitão, mas... Ainda temos outras questões. Yeah. Mongoio ou Jean? Não, escolhe uma pessoa. Hã? Mongoio ou Jean? Jean. Sim. Ok. Na seleção distrital de futebol, Desidério ou Chico Tonel? Não, na seleção distrital de futebol agora. É só uma questão, é just to choose, é só apenas indicar. Não precisa justificar, é só dizer. Não, é assim, desculpa. Não, é assim. Just a matter of choosing. Não, podes colocar uma outra pessoa. Não, eu conheço essas duas pessoas que selecionam. Não, mas Nirzo, Nando estiveram na seleção sub-19. Não, digo as pessoas que estiveram como selecionadores distrital, percebe?
Então, Desidério. Essas são as duas pessoas que estiveram nessa última época, percebe? Eu vou escolher. 3 anos. É assim, eu vou escolher, depois permita-me justificar pelo menos essa só. Ok. Chico. Chico, tudo bem. Por uma razão muito simples. Chico fez jogos oficiais pela seleção sub-19 e teve resultados bons. Eu não fiz jogos oficiais, eu fiz amigáveis. Há uma diferença entre jogos amigáveis e jogos oficiais. A forma como as equipas encaram jogos amigáveis e jogos oficiais é diferente. Eu não posso aqui achar que os meus resultados poderiam se manter os mesmos se eu estivesse em jogos oficiais. Então é por isso que eu escolho Chico. Chico. Exatamente. Muito bem. Eu não sei se talvez ficou alguma questão por trás, se não ficou, ou se tem alguma coisa para acrescentar no nosso papo este momento, e se também não tiver, vamos dar encerrada a nossa conversa. Não sei. Tens alguma questão? Se tiveres, pode acrescentar. É assim, eu particularmente eu queria apelar, né? Okay. A quem é de direito? Deixem as crianças brincarem. Nos poucos campos que nós temos aqui. Okay. Tirar crianças do estádio Inharim é uma aberração. E é uma coisa que eu penso que não deve mais voltar a acontecer. Tirar crianças do estádio Inharim. Aquele é o único campo em condições que as crianças podem aprender a jogar futebol. Se nós já sabemos que um dia essas crianças cheguem longe. Não faz sentido tu tirares uma criança do relvado para lhe colocar na areia e esperar que, quando chegar os jogos escolares, saiba fazer passe rente ao solo, no tapete, ou no Estrela Vermelha em Nhambane, ou no estádio municipal da Machixe. Não faz sentido. Então, se nós de facto queremos bons resultados em competições fora, temos que começar agora a acarinhar crianças. A minha luta no ano passado, a luta da ADN no ano passado em relação ao estádio de Inharim, foi mal percebida. Nunca foi sobre só os jogadores da ADN, sempre foi sobre todas as crianças que residem e jogam futebol aqui em Inharim. Aquele é o único campo. Sabe, só para teres uma ideia, quando eu pedi jogo com o Ferver de Maputo, eu falei com o vice-presidente para alta competitividade, o senhor Lilo Gafur. A primeira questão que foi: você joga onde? No estádio de Inharim, porque a esposa é daqui, ele conhece muito bem Inharim. Você joga naquele campo ali, ele não disse estádio de Inharim, mas eu disse aquele campo aí, perto da estrada. Eu disse: quem me dera, nos tiraram do campo porque alegadamente as crianças estão a estragar campo. Disse: ouve lá, que peso tem as crianças para estragar campo? Tudo bem, eu acho que esse assunto nós precisaríamos de uma mesa onde estarias tu, o representante do campo, o presidente da associação, e teríamos talvez uma sentada de como é que é, 1 hora, 1 hora e meia no nosso programa. E eu particularmente só queria deixar um apelo. Não quero voltar a sentar e falar sobre isto. Agora permitiram-me treinar porque eu ia para Maputo, e uma das coisas que me disseram no Maputo, por exemplo, depois do jogo com o Ferver de Maputo, o Danilo Paru que veio para mim e disse: olha, tuas crianças jogam bem. Mas o que eu percebi, duas coisas que eu percebi é que usam bola pequena, a outra coisa é que jogam em campo pequeno. Não conseguem fazer passes longos. E eles não têm estofo para correr em campo grande. Quando voltares, leva isto como TPC.